Meus irmãos, dando continuidade no estudo da carta de Efésios, nós vamos falar hoje sobre 2 versículos completando o papel da redenção, que é a Trindade. Nós estamos falando sobre o plano da Trindade na salvação. Nós já falamos do Pai, do Filho e hoje vamos tratar do Espírito Santo, se Deus permitir nos capacitar a isso. Mas eu queria ler todo o texto, para nós recapitularmos rapidamente, do verso 3, Efésios 1, de 3 a 14. Nosso foco vai ser no verso 13 e 14, mas vamos ler todo esse texto, porque como nós já falamos, ele é um texto só, um bloco só, que fala do plano da redenção, do que Deus fez em Cristo por nós. Então, para nós recapitularmos, vamos ler esses versículos, começando no verso 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Senhor, nós lemos a Tua palavra e ela é tão profunda, Senhor, ela é tão profunda e inesgotável. E nós nos sentimos tão pequenos, Senhor, tão incapacitados, totalmente incapacitados de entender isso se não for o Teu Espírito Santo. Que essas verdades atinjam um pouco mais de profundidade nos nossos corações, nos nossos afetos, nas nossas vontades, que não seja apenas um texto bonito, um texto lindo, mas que nós possamos crer nisso, que ele faça sentido para as nossas vidas, a começar dentro da nossa própria casa, com a nossa família, com a nossa vida com o Senhor, que haja transformação. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, então nós vemos que isso daqui, Paulo vem discorrendo o plano da redenção. Nós sabemos que o plano da redenção, ele não se resume ali à morte de Cristo, ele começou ali. O plano de redenção, ele fala que Jesus, mediante Deus, antes da fundação do mundo, já nos escolheu em Cristo, Paulo fala aqui, nos predestinou, fomos eleitos, fomos adotados, e na cruz, então, Deus ali, vamos dizer assim, na nossa linha do tempo, deu start nisso. Ele iniciou ali, pagando todos os nossos pecados. Então nós já falamos que nós somos libertos do poder do pecado, da culpa do pecado, nós somos libertos da culpa do pecado, nós não seremos mais condenados, nós que cremos em Cristo, nós que fomos alcançados pela graça, nós não pesa sobre nós a condenação eterna. Paulo fala isso em Romanos 8:1, não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Isso é motivo de eterna gratidão para nós. Por causa do sangue de Cristo, não há mais condenação para mim e para você. Como o pastor Marco falou, todos os nossos pecados foram pagos. Você já imaginou isso? A mente natural, primeiro, que não compreende. E segundo, que ela é tão pecaminosa que ela fala assim, então vamos pecar. E Paulo combate esse pensamento pecaminoso de falar, vamos pecar já que foi perdoado. Quem pensa assim não entendeu a graça, não foi alcançado. Mas Paulo, então, ele está nos ensinando que nós somos libertos da culpa. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E nós estamos sendo libertos no processo de santificação do poder do pecado.
Embora nós não sejamos mais condenados, o pecado ainda nos assedia, o pecado ainda nos tenta, o pecado ainda às vezes nos derruba. O pastor Marco falou hoje sobre o diabo, que é um dos nossos inimigos, que ele não tem poder sobre nós, mas ele tem poder de nos tentar, de nos seduzir, de nos incomodar. Então nós estamos nesse mundo sendo seduzidos ainda, querendo ser afastados. E a palavra sedução, a raiz dela é ser afastado do caminho. É desviar do caminho, é você ser distraído e conduzido por um atalho. Então nós estamos sendo libertos desse poder. Hoje, pela graça de Deus, nós podemos dizer não ao pecado. Nós podemos ter vitória sobre o pecado, porque Cristo morreu por nós. Então nós estamos nesse processo crescente de santificação, sendo libertos do poder do pecado em nós. E quando Cristo voltar, nós vamos, então esse plano de redenção vai ser completo, que vai ser a glorificação, não vai mais existir pecado. O pecado vai ser erradicado da nossa vida e nós nunca mais sofreremos nenhuma consequência do pecado. Já imaginamos o que é isso? Não conseguimos, porque o próprio pecado nos impede de analisar isso. Mas diz que na glorificação nós não teremos mais o pecado em nós. Então concretizará o plano completo de redenção, que já nos está assegurado em Cristo. Não é que isso pode acontecer ou não pode, vai acontecer. E ele só é questão de tempo para nós. Cristo já conquistou isso, mas para nós é questão de tempo. Mas nada pode nos afastar, nada pode nos tirar, nada pode nos afastar do amor de Deus, que está em Cristo. Então nós vimos a obra nesse plano da redenção que eu acabei de descrever de forma rápida, nós vimos dos versos 3 a 6, na economia da Trindade, Paulo aqui fala a obra do Pai, né? Que Deus Pai nos salvou, nos elegendo, nos santificando, nos predestinando. Depois dos versos 7 a 12, fala da obra do Filho, que veio cumprir nessa terra, dar a sua própria vida para nos redimir, para nos remir do pecado. Nós vimos sobre isso. E agora, nos versos 13 e 14, ainda como dentro desse hino de louvor que Paulo está bem dizendo a Deus por tão grande salvação, nós vemos que nós somos redimidos, nós somos perdoados, nós somos adotados, fomos libertos. E agora, Paulo está falando aqui da obra do Espírito, que o Espírito em nós, ele usa duas expressões que eu queria falar com vocês, sobre selo e penhor. E a pergunta que saiu lá no texto que eu dei, no tema, é: você já foi selado pelo Espírito Santo? O que é isso? O que é ser selado pelo Espírito Santo? O que é isso que Deus fez em nós? Então, nós vamos ver que o Espírito em nós é uma dádiva, ele é uma segurança, ele é uma confirmação e ele é uma segurança de tudo que Deus fez em Cristo por nós. O verso 13 que nós começamos a ler aqui, que é o nosso tema hoje, em quem vós também, ele está remetendo imediatamente ao verso 12, que fala que, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também, em Cristo, tudo em Cristo, também depois de ouvirdes a palavra da verdade, verso 13, eu estou lendo, o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, fosse selados. Como é que alguém pode crer em Jesus? Romanos 10 fala que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Agora vocês leem o verso 13. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido. Como que eles creram? Depois que ouviram a pregação, o evangelho da vossa salvação. Então, ninguém é salvo sem antes ter sido anunciado o evangelho para ele. A pregação do evangelho com os Efésios não foi diferente. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido. Então, a importância do evangelho para a salvação. Não há como nós chegarmos, sermos salvos, sermos regenerados, sem a pregação, sem a palavra de Deus. Há parte disso. Deus usa, o instrumento que o Espírito Santo usa para nos salvar é a palavra de Deus. O compromisso com o Espírito Santo é com a palavra de Deus. Quando nós deixamos de anunciar o evangelho, quando nós nos afastamos, não há plano de redenção para nós, porque ele passa pela palavra.
Não tem como excluir a pregação da palavra, o evangelho de Cristo, e queremos encontrar salvação verdadeira. Ele passa pelo evangelho. E a primeira coisa que nós vamos ver aqui é sobre o selo, no verso 13. Depois que ouvistes o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo. Aqui nós podemos aprender 4 verdades com o Espírito Santo da promessa. Ele disse: por que ele é chamado de Espírito da promessa, Espírito Santo da promessa? Em que sentido o Espírito Santo é o selo? Em que sentido nós somos selados pelo Espírito Santo? Quando que o cristão é selado pelo Espírito Santo? Quando que isso acontece? E quais os efeitos da vida de alguém que foi selado pelo Espírito Santo? Para não ser algo subjetivo. Eu acho que eu fui, eu acho que eu não fui. Quais os efeitos visíveis na vida de alguém que foi selado pelo Espírito? Então, nessa primeira parte, eu queria comentar sobre o verso 13, sobre o selo do Espírito. Há muitos ensinos sobre o Espírito Santo e muitos ensinos errados. É atribuído uma idolatria no sentido errado ao Espírito Santo, sendo que ele mesmo diz que ele veio testificar da obra do Filho. Ele veio jogar luz na obra de Cristo. Ele veio para anunciar a Cristo, para testificar o que Cristo fez por nós. E nós já ouvimos falar muito sobre cair no Espírito, rir no Espírito, fazer um monte de coisa no Espírito que a Bíblia não ensina. Mas quando que você ouviu sobre ser selado pelo Espírito? As pessoas estão querendo cair, rir, bagunçar, fazer um monte de coisa em nome do Espírito, que não é o Espírito Santo, é o Espírito da bagunça, da desordem. Mas falar sobre o Espírito Santo, que nós somos selados por ele. E é isso que a Bíblia nos ensina. Espírito Santo da promessa. A primeira coisa que fala se remete a 2 coisas, que desde o Antigo Testamento, lá no livro do profeta Joel, Isaías também fala que Deus derramaria o seu Espírito sobre toda a carne, que Deus enviaria de forma definitiva e completa o Espírito Santo prometido. Ele é prometido, ele faz parte da Trindade, ele faz parte da criação, não tem como separar, mas ele é um Espírito prometido desde o Velho Testamento. Se você ler o Joel 2,28, vai falar sobre isso. Então é o Espírito da promessa, ele não surgiu por acaso, ele não surgiu de repente do nada. Ele já havia sido prometido desde o Velho Testamento. E também o Espírito da promessa, por quê? Porque ele também é ele quem cumpre as promessas de Deus nas nossas vidas. Eu quero ler um texto aqui que está encontrado no livro do reverendo Hermes Steinmeier, o livro sobre Eu Creio, sobre o credo. Eu creio no Pai, no Filho e no Espírito Santo. E ele diz assim: o Espírito cumpre as promessas de Cristo em nós, sendo ele mesmo parte do cumprimento daquilo que Jesus prometeu. Então, embora ele foi prometido, e ele também age para cumprir as promessas de Deus na nossa vida. O Espírito Santo cumpre as promessas de Cristo. João 14, 26 diz: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Ele está cumprindo tudo o que Jesus prometeu na nossa vida. Por isso que nós somos totalmente dependentes do Espírito Santo para nos achegarmos à Bíblia, para compreender a Bíblia, para lembrar, para crer. Nós não fazemos nada à parte do Espírito Santo. Por isso que uma pessoa que não foi regenerada, que não tem o Espírito Santo, ele não compreende as verdades espirituais. Você fala com ele, você fala, você desenha, você faz tudo, a pessoa não entende. Não é por questão de QI, é porque nós só compreendemos porque o Espírito Santo, ele nos ensina todas as coisas relativas à vida cristã, à piedade. Ele nos faz lembrar de tudo. João 16, 13 diz assim: quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Então, esse Espírito Santo em nós que cremos, ele nos guia à verdade. Ele quem usa a palavra de Deus e confirma a palavra de Deus e nos dá, ele que nos desperta para amar a Deus, ele que nos capacita a amar a Deus, ele que nos dá compreensão espiritual das verdades de Deus. Por isso que nós nunca devemos chegar na Bíblia sem orar, sem clamar ao Espírito Santo. Nunca chegar, vamos dizer assim, de peito aberto. Deixa que eu entendo. Eu orei aqui o Salmo 119, verso 18, que o salmista fala assim: desvenda os meus olhos,
para que eu contemple as maravilhas da tua lei. É assim que nós devemos nos achegar na Bíblia. Leitura e oração. Na dependência do Senhor. Nunca chegue na Bíblia, deixa eu ler aqui, eu li. Senhor, me dê compreensão. Revela essas verdades no meu coração. Espírito Santo, a função dele é revelar Cristo para nós. Senhor, através do Espírito Santo, revela essas verdades no meu coração. Me dê entendimento, me dê compreensão espiritual. Frutifica essas verdades no meu coração. Nós devemos sempre nos aproximar da palavra na dependência do Espírito Santo que nos guia, que nos ensina, que nos consola, que nos exorta, que faz com que a palavra de Deus seja vida para nós. E depois ele diz aqui que nós fomos selados pelo Espírito Santo. Meus irmãos, como que nós conseguimos aplicar e crer nisso, nessas verdades que foram escritas lá no primeiro século, num outro contexto, 2000 anos? Como que isso chega diante de nós? Como que você lê um livro antigo, mas tão atual e vivo como esse, e você crê nisso? Como é que isso acontece na sua e na minha vida? É através do Espírito Santo. Por que esse livro fala conosco? Porque ele é vivo, ele é a palavra de Deus. Como que você pega esse livro e você lê o que Paulo escreveu aos Efésios há tantos anos? E isso fala com você, isso traz ensinamento para mim e para a sua vida. É pelo milagre do Espírito Santo que revela Cristo para nós. Então, nós podemos aprender agora que um dos benefícios do Espírito Santo que Paulo coloca aqui é que nós somos selados por ele. O que é um selo? Talvez seria melhor o Flávio vir falar sobre selo, ele que trabalha no Correio. Muita gente hoje aqui nem sabe o que é selo mais, né? Quem é novo igual eu, estou brincando, não sabe que você tinha que... Houve um tempo em que as pessoas comunicavam por carta, irmãos, né? Meu pai contando que uma vez ele mandou uma carta para minha mãe, isso há muitos anos atrás, obviamente, eles estavam... E ele chegou um mês depois, e ele chegou primeiro que a carta. E a carta tinha que ser colocada no envelope, tinha que ser selada, você tinha que ter um selo para gerar ali autenticidade, para gerar ali algum selo de inviolabilidade, que você realmente está enviando um documento. Então, é uma expressão de garantia, de autenticidade, de validade, de formalidade. Isso é um selo. Nesse sentido, né? Bem simples. O selo, naquela época, não existia correio, não existia carta. Então, como que era feita essa visão do selo? Da onde que veio essa expressão selado? Eu queria ler aqui o que o Sproul diz em seu livro, A Ideia do Selo. Ele diz assim: a ideia de selar é tirada da prática antiga de selar documentos reais e especiais. Documentos eram autenticados apertando o anel com o sinete do rei em cera, deixando uma impressão que indica a posse e autorização da realeza. Em certo sentido, o Espírito Santo age como o anel de sinete do rei divino. Ele faz um sinal indelével em nossas almas, indicando ser dono de nós. Claro que o selo na carta é algo externo. O selo do Espírito Santo não é externo. Nós não temos marca que nós somos selados. Mas é lá no íntimo, é no coração. O Espírito Santo testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Então, essa é a garantia. Esse selo, como eles imprimiam. Quando o rei queria selar um documento para falar que aquele era um documento oficial, inviolável, pertencente a ele, ele tinha um anel, tinha uma cera quente, ele batia o carimbo e fixava aquele selo, aquela logomarca, né? Aquele logotipo dele, aquela expressão que era dele, só ele podia usar para indicar: isso aqui é um documento real, inviolável. Isso aqui foi assinado pelo rei, isso aqui não pode ser mexido. Isso aqui pertence a alguém, é inviolável, isso aqui tem dono. Essa era a ideia. O Espírito Santo em nós, então, é o selo de Deus, garantindo a autenticidade e preservação de sua propriedade até o resgate final. Paulo fala isso em 2 Coríntios 1:22. Ele diz: o qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações. Então, a primeira característica é que Deus nos deu o seu Espírito Santo como um selo de autenticidade, que nós pertencemos a Ele. Como que você, eu já falei isso aqui em outra ocasião, como que você sabe que você é um cristão? Para todas as outras práticas da vida, você tem um documento. Você tem CNH? Está aí.
Você tem certidão de nascimento, CPF, de casamento, você tem um documento para mostrar. E se te perguntar, você é cristão? Sou, cadê seu documento? Como você sabe que você é cristão? Essa testificação no coração. Agora, ela não é subjetiva, nós vamos ver que ela tem evidências. Mas parte dessa certeza lá no íntimo, eu creio no Evangelho, eu creio em Cristo, eu tenho certeza de que Jesus morreu por mim, eu tenho certeza que eu sou um pecador, que eu mereci o inferno, que Deus me alcançou, que Jesus realmente veio, existiu, que Ele é o Filho de Deus, que Ele morreu, ressuscitou, Ele vive hoje e Ele vai voltar para me buscar, e não há salvação fora dEle, eu creio nisso. Isso é a obra do Espírito Santo. Quando Jesus falou para Pedro, Pedro, o que estão falando que eu sou? Pedro fala, uns falam que é Elias, outros falam que isso, e você, quem fala que eu sou? O que Pedro fala? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E o que Jesus fala para ele? Pedro, você é diferente dos demais. O que ele fala? Bem-aventurado, porque não foi carne nem sangue que te revelou. Isso é obra do Espírito. Se alguém, o maior milagre é alguém desejar Cristo, porque é sinal que Cristo já ganhou o coração dele. Ele está apenas respondendo a esse amor de Cristo. Então nós somos comprados pelo precioso sangue de Cristo e fomos selados pelo Espírito Santo. O Espírito, então, em nós é essa certeza que nós somos do Senhor. Calvino diz assim, em suma, um selo distingue o que é genuíno e indubitável do que é inautêntico e fraudulento. Então, um selo ele serve para distinguir isso é verdadeiro, isso não é. Embora hoje tenha selos falsos. Embora também tenha um evangelho falso, que promete coisas, que dá uma falsa garantia para as pessoas. Mas o Espírito Santo é o selo autêntico de Deus. E Calvino diz assim, tal ofício Paulo atribuiu ao Espírito Santo. A genuína convicção de que os crentes têm da palavra de Deus acerca da sua própria salvação e toda religião não emana das percepções da carne, ou de argumentos humanos e filosóficos, e sim da selagem do Espírito, o que faz suas consciências mais seguras e todas as dúvidas serem removidas. Veja, meus irmãos, o Espírito Santo em nós é que nos dá certeza da palavra de Deus, é que nos traz convicção. Todo mundo pode falar para você, você está errado, você está louco, você está crendo numa mentira. Lá no fundo você vai falar assim, eu tenho certeza que é verdade. Isso não é arrogância, isso não é inteligência, isso é o Espírito Santo que aplica isso em nós. Isso é obra dele, não é nossa. Um exemplo no Novo Testamento de selo, eu peguei lá de Mateus 27, quando Jesus foi morto, Mateus 27, 62, não precisa abrir. Jesus foi morto, então as pessoas estavam com medo do corpo dele ser roubado. E eles pediram para Pilatos, então, fazer um selo. Mateus 27, quer ver? Mateus 27, 62, diz assim, Mateus 27, 66. Eles estão falando da guarda do sepulcro de Jesus. O 64 diz assim, ordena, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até o terceiro dia, para não suceder que, vindo os discípulos, o roubem depois e digam ao povo, ressuscitou dos mortos e será o último embuste pior que o primeiro. Disse-lhe Pilatos, aí tendes uma escolta, e de guardar o sepulcro como bem vos parecer. Indo eles, montaram guarda ao sepulcro, selando a pedra e deixando ali a escolta. Então, selou a pedra para dizer assim, ninguém pode mexer aqui. Isso aqui é propriedade do governo, então o selo era usado para isso, inviolável, não pode mexer nisso. E claro que o selo humano não vale para nada, porque Jesus rompeu, saiu e ressuscitou, não vale nada, mas essa era a expressão que ele estava usando, como uma certeza de que isso aqui não pode mexer. Então, um selo para nós, ele sugere autenticidade e confirmação de que nós somos realmente filhos de Deus. O primeiro aspecto do selo do Espírito Santo é que nós somos verdadeiramente filhos de Deus. Confirma em nós que tudo que nós cremos é verdade. Que o Deus que nós cremos é o Deus da Bíblia, é real, é o Espírito Santo da promessa que salvou e morreu por nós. Isso, citando aqui só o texto, Jeremias 32, 10, 11, João 3, 33 e 1 Coríntios 9, 22, 9, 2 diz isso. Também esse selo fala de possessão, que nós pertencemos a Cristo.
como era usado, isso aqui é propriedade do governo, está selado, não pode mexer. O Espírito Santo, ele trabalha em nós, primeiro nos trazendo autenticidade e confirmando que nós somos filhos de Deus e também indicando que nós somos propriedade dele. Nós pertencemos a alguém, nós pertencemos a Cristo. Nós não pertencemos ao mundo e nem a nós mesmos. Nós somos propriedade de Jesus, por isso que Paulo fala em Gálatas 2:20, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida de Paulo não era mais dele. Ele fala, eu não tenho mais para mim a minha vida preciosa aos meus próprios olhos, porque o viver para Paulo era Cristo. Ele sabia, a vida dele não pertence a ele, pertence a Cristo. Ele foi selado, ele foi comprado. A sua vida e a minha também, se nós cremos em Cristo, tem esse mesmo selo, tem essa mesma confirmação. E também esse selo fala de proteção e privacidade. Fala que nós somos protegidos e nós pertencemos exclusivamente a Jesus. João 10:28 fala que ninguém pode nos roubar das mãos de Cristo, ou seja, as mãos de Jesus são invioláveis. Por causa do Espírito em nós, nós temos a certeza de que nós pertencemos a Cristo e ninguém pode nos roubar de lá. Ninguém pode nos separar do amor de Deus. Não é isso que nós lemos e às vezes até cantamos em Romanos 8? Por que ninguém pode nos separar do amor de Deus? É por causa de mim e de você? É por causa que nós estamos agarrados, firmes em Jesus? Ou é por causa do selo do Espírito Santo que está sobre nós, que fala, esse é meu filho amado. Esse foi comprado pelo meu sangue. O meu Espírito habita nele. Ele é meu. Por isso que o diabo não nos toca. Por isso que o diabo não tem poder sobre nós. Porque nós pertencemos a um outro Senhor. Nós somos selados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo que foi prometido e que está sobre nós. Todos os que creem em Cristo como seu Senhor e Salvador pessoal recebem definitivamente o Espírito Santo, que é o Espírito da promessa, sendo selados para o dia do juízo. A fé é selada pelo Espírito Santo. Como se Deus nos deu a fé, sabemos que a fé é um dom de Deus, Efésios fala isso, e essa fé ainda foi selada pelo Espírito Santo. Está garantida, porque se dependesse de nós, hoje mesmo nós já tínhamos perdido a salvação. Agora, daqui 3 minutos, 10 segundos. Mas por causa do selo do Espírito, que nos dá autenticidade, que nos garante, que nos dá possessão, que nos dá segurança que nós somos filhos de Deus. Nós estamos seguros nele. Por isso ele é chamado o Espírito Santo da promessa, que é aquele que sela, ele é o penhor, nós vamos ver, e o dom da certeza. Nós lemos em alguns textos da palavra de Deus que fala isso, sabemos que somos filhos de Deus. Romanos 8:9 diz assim, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Não adianta fazer coisas como no final vai haver, Senhor, em teu nome fizemos isso, fizemos aquilo, mas no final só vai ter 2 classes de pessoas, as que estão seladas pelo Espírito e as que não estão seladas pelo Espírito. As que foram regeneradas e as que não foram. Essas que falam, Senhor, em teu nome fizemos isso, fizemos aquilo, o que ele vai falar? Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Eu não vos conheço, eu não tenho relacionamento com vocês, vocês não foram selados pelo Espírito, vocês não foram alcançados, vocês fizeram um monte de bagunça em meu nome, mas não era por causa de mim, não era para mim, não era para minha glória, não era movidos pelo Espírito Santo. Então, nós cremos nisso que fala. Romanos 8,14 diz, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. O que é ser guiado pelo Espírito de Deus? Nós vamos tentar ver isso. O Espírito de Deus nos guia para onde? Para a palavra. Não é algo místico. Eu estou sendo guiado pelo Espírito de Deus, longe da palavra. Ele nos leva para a palavra, e a palavra vai determinando o nosso viver de acordo com a vontade de Deus que está descrita na palavra de Deus. Eu sou guiado pelo Espírito Santo. Então a minha vida vai demonstrando santidade. Pelo Espírito nós podemos chamar Deus de Pai. Você pode chamar Deus de Pai. A autenticação é a marca do cristão verdadeiro. Ela não é uma marca externa, meus irmãos. A religiosidade quer fazer marca externa. É cara de crente, andar com a Bíblia debaixo do braço, é uso e costume, é isso e aquilo, para tentar fazer, impressionar, eu sou filho de Deus, porque eu não corto o cabelo, eu não jogo bola, eu não pesco, eu não faço isso, um monte de coisa. Cada coisa inventa. Eles querem ter um selo externo.
Mas o Espírito Santo é um selo interno. E o selo interno, ele produz santidade externa. Não é assim, não me julga não, eu estou fazendo tudo errado, mas sou selado. É selado por quem? Porque o Espírito é santo. Se nós temos o Espírito Santo, lógico, a nossa vida está crescendo em santidade. Mas ele começa no coração, não começa por fora. Não começa com os de costume, não começa com... Esse dia me perguntaram, pastor, o que é piedade? Eu falei, eu sei o que você está pensando, que é uma cara de coitado, o cara que fala manso, né, não brinca com ninguém, é um irmãozinho piedoso. Cutuca ele para ver. Dá uma buzinada nele no trânsito, vamos ver se ele é piedoso. Piedade fala de um coração quebrantado, humilde e quebrantado diante de Deus, alguém que reverencia a Deus, que está sendo ganho pelo amor de Deus. Se você ler a lista de homens piedosos que nós chamamos, que Deus alcançou, a começar por Jonatas, Edwards e outros, pecadores como nós, mas que Deus alcançou, você vai ver o que é homem piedoso, que eles estavam cada dia mais, como João Batista diz, convém que ele cresça e que eu diminua. Isso é piedade. É Cristo estar crescendo mais em nós. Isso é piedade, não tem a ver com aparências. O cara só anda de roupa social até sábado à tarde, isso é piedoso. Tem a ver. A presença do Espírito em nós, então, nos faz viver em santidade. O Espírito Santo nos torna eternamente filhos de Deus, meus irmãos. Você sabia que você é eternamente filho de Deus se você crê em Cristo? Ninguém pode roubar de você. Ninguém. O que nessa vida você tem que é garantia? Nada. É somente a filiação. Ninguém pode roubar você das mãos de Cristo, nem eu. Nem muito menos o diabo. Ninguém pode roubar, porque nós somos selados para a eternidade. Ele nos garante, o diabo pode nos tentar, pode nos oprimir ainda, mas ele não pode nos arrancar da mão de Deus, ele não pode roubar a nossa fé, ele não pode ninguém perde a salvação, porque a salvação depende de mim, de você. Foi Deus que alcançou para nós. Se dependesse de mim, eu já tinha perdido há muitos anos. Mas depende do que Cristo fez. E do que Ele fez, ninguém pode desfazer, meus irmãos. Porque ninguém... Essa ideia do diabo e Deus de queda de braço, vamos torcer para ver quem vai ganhar, isso é uma mentira. O pastor Marcos explicou isso aí hoje. Deus é soberano sobre tudo e sobre todos. E o que Ele fez, ninguém pode desfazer. Ninguém pode desfazer. Então esse é o selo, ele nos dá. Agora, quando que o cristão é selado pelo Espírito Santo? Isso aqui há alguma divergência ao longo da história da igreja. Alguns teólogos divergem um pouco, falando que alguns até da linha, eu vou citar aqui, Martin Lloyd-Jones, ele cita outros como Joe Owen, dizendo que um cristão, alguém pode ser salvo pelo Espírito Santo, eles creem isso, não é por obras, é pelo Espírito Santo, só que a selagem ela acontece no momento depois. Não tem prazo, pode ser uma semana, um tempo, é aquele poder que Cristo realmente dá para a pessoa que garante aquilo. Eles acham que tem esse intervalo. Não é isso que nós cremos. Só estou contando para os irmãos porque você já deve ter ouvido ou vão se deparar com esse ensino, alguma coisa. Que ocorre no momento que a conversão e essa selagem não são no mesmo momento, são em momentos depois, posterior. Há um intervalo, não tem uma regra para o intervalo, mas tem um intervalo. E tem os pentecostais também que creem nisso, fala que chama essa selagem da segunda bênção, que é o batismo pelo Espírito Santo. Ou seja, que você pode ser um cristão, mas pode não ter sido selado ou batizado pelo Espírito Santo. E eles associam, os pentecostais associam essa selagem ao dom de línguas. Que se você, para comprovar que você foi batizado pelo Espírito Santo, você tem que falar em línguas. Eles ensinam isso, mas a Bíblia não ensina isso, porque Paulo mesmo em 1 Coríntios, ele fala, nós todos fomos batizados no mesmo Espírito, 1 Coríntios 12. Mas ele fala assim, falam todos a mesma língua, faz todas as mesmas coisas? Não. Então eles tentam falar que existe uma segunda bênção, em termos de o Espírito, ele age em duas etapas. Mas não é isso que o texto, dentro do original, ensina. A expressão aqui correta, no original, não dá intervalo entre uma coisa e outra. O crer e o ser selado é uma coisa só. No ato de nós crermos, nós já fomos selados. Eu vou ler o que o irmão Nicodemos, o pastor Nicodemos, fala sobre isso. A primeira razão para que não há esse intervalo
é que é uma questão simples de gramática na língua grega. Ele diz, o versículo diz 13, a gramática grega exige que esses dois verbos gregos aí, tendo neles também crido e foste selados, eles acontecem juntos, eles são concomitantes, simultâneos. Paulo está se referindo a duas ações que acontecem ao mesmo tempo. O crer em Jesus e o ser selado pelo Espírito Santo acontecem ao mesmo tempo. Não existe um intervalo de tempo entre elas. Nós somos selados com o Espírito Santo no próprio momento em que, arrependidos pelos nossos pecados, cremos no Senhor Jesus como Salvador. Não há intervalo, não há segunda bênção. Não há batismo com o Espírito Santo depois que você creu. É uma coisa só. Então, quando que o crente é selado? Quando ele crê. No momento que você creu, se você já creu pela graça em Cristo, você já foi selado. Já existe esse selo, essa garantia do Espírito Santo na sua vida. E você não precisa ficar esperando mais nada para ter uma segunda garantia, uma segunda bênção, para confirmar isso. Isso já está confirmado de uma vez por todas, meus irmãos. Não fica esperando algo acontecer. Ah, mas eu não falo em línguas. Ah, mas eu não faço isso. Isso não é sinal de uma segunda bênção, de um batismo do Espírito Santo. Você que creu, eu que criei pela graça, já fomos selados pelo Espírito de Deus. Amém? Amém. A fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Então, esse selo, ele nos garante o quê? Olha o que Paulo diz em 2 Timóteo 1,12. Por essa causa também sofro, mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido e estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar a minha vida até aquele dia, me guardar até o depósito final. Paulo está bem certo em quem eu tenho crido. E Ele é poderoso para guardar a minha vida até aquele dia, ou seja, até o plano da redenção se concretizar, que é na glorificação. Paulo está sabendo, não sou eu que me seguro, não sou eu que me garanto. Eu sei em quem eu tenho crido num Deus triuno, que fez o plano da redenção, que me selou com o Espírito, e esse Espírito me garante até o último dia. É isso que Paulo está ensinando. Eu estou convicto, estou seguro nele. E quais os efeitos da vida de quem é selado pelo Espírito Santo? Quais os efeitos? Como que você e eu podemos biblicamente saber se nós somos realmente convertidos, se nós temos o Espírito Santo de Deus, se nós estamos sendo guiados pelo Espírito Santo de Deus? São manifestações externas? São manifestações atípicas? Primeira coisa, o próprio nome diz, o Espírito Santo ele produz santidade. Essa é a maior evidência. O lado visível da salvação, o lado visível da justificação é a santificação. A maior prova de que você e eu cremos pela graça é que a nossa vida está sendo transformada pelo Evangelho. A mesma graça que salva, Paulo fala isso em Tito 2. A mesma graça que salva, ela transforma, para que renegadas à impiedade, vivamos vidas santas, justas e piedosas. A mesma graça que salva, transforma. Então, se eu falo que eu fui salvo, que eu fui alcançado, mas não está havendo transformação na minha vida, se não está havendo santidade na minha vida, eu fui salvo do quê? Se não mudou nada. Se apenas antes não ia na igreja, agora eu vou. Se antes eu não fazia isso, agora eu faço. Se antes eu bebia, agora eu parei de beber. Eu conheço um monte de ímpio que parou de beber, mas não crê em Cristo. O que marca as nossas vidas é a fé em Jesus Cristo. Isso vai trazer consequências externas, obviamente. Mas essa santidade, meus irmãos, não fala de perfeição. Fala de ter uma vida separada pelo Evangelho. Nós somos separados para ter uma vida diferente, guiados pelo Espírito Santo, não como o mundo ensina, não como as pessoas ensinam, mas uma vida separada. Isso começa dentro da nossa casa. Isso começa nos nossos pensamentos, nos nossos desejos, nas nossas atitudes pequenas, não é só aqui. Sermos fervorosos na hora do culto, quando na segunda-feira dentro do lar nós agimos como filhos do diabo. C.S. Lewis fala isso, não adianta querer ser filho de Deus domingo, se você vive como um filho do diabo dia de semana, praticando a mentira, a imoralidade sexual, se deleitando no pecado, esperando dar domingo de novo. O Espírito Santo nos leva à santidade em todos os aspectos da nossa vida. Depois ele também produz segurança, meus irmãos. Nós temos seguranças de que nós pertencemos a Deus, de que Deus segura a nossa mão, de que Deus nos garante a salvação. Não é no que eu faço, não está baseado no que eu faço, não está baseado no que ninguém pode ser mais justificado do que já foi em Cristo.
A justificação, que é a salvação, que é o perdão dos pecados, ela acontece uma vez só. Não há níveis de justificação, há de santificação. Mas todos nós que fomos perdoados em Cristo, fomos de uma vez por todas. Não há nada que nós possamos fazer que anule isso. Pode ter dia que nós estejamos experimentando um pouco menos pela nossa desobediência, mas o fato está concreto se isso aconteceu. Então isso produz segurança. Eu sei em quem tenho crido. Paulo fala isso, eu sei em quem tenho crido. Paulo não está falando de forma arrogante. Ele está falando, eu sei que Jesus habita em mim, que o Espírito Santo faz eu perseverar até o fim. Nós somos perseverantes porque Ele persevera em nós. A despeito das dificuldades, das tribulações. Outra questão, outra evidência é que nós temos desejo pela palavra. O Espírito Santo nos leva para a palavra. Qual cristão, homem ou mulher, que se você for olhar para a história da igreja, que foi alguém que caminhou com Deus, que não desejava a Deus, que não tinha uma vida de leitura e de oração da Bíblia, aponte um, que foi usado por Deus, que Deus não colocou ali um desejo de oração, de leitura pela palavra. Agora, isso é sempre do mesmo jeito? Todo dia do mesmo jeito? Infelizmente não. Mas há esse desejo no meu e no seu coração de amar a palavra, de obedecer a palavra, de orar ao Senhor. Eu escrevi esse texto aqui no boletim. A primeira evidência de um cristão é a oração. Quando Saulo é convertido, depois de 3 dias, Jesus fala para Ananias, vai lá na rua direita e fala com Saulo. E Jesus fala em Atos 9:11, pois ele está orando. E todos os teólogos falam que a oração é o oxigênio do cristão. Quem não ora está com oximetria espiritual baixa. Assim como uma criança, quando ela nasce, ela respira, um cristão, a primeira coisa que ele quer é falar com o Pai, é ter comunhão com Deus. Meus irmãos, nós temos acesso a Deus, nós sabemos pela palavra que Deus nos ouve. Salmo 116 diz, eu amo o Senhor porque Ele ouve a minha voz, e mesmo assim nós não oramos. Nós temos um Deus que é soberano, que é poderoso, que nos ouve por causa de Jesus, mas mesmo assim a gente não ora. Ora só quando a casa está pegando fogo. Nós não cultivamos esse desejo de oração. Isso é um sinal de que o Espírito Santo habita em nós. Nós clamamos, Abba, Pai. Nós queremos falar com Ele. E nós temos compreensão da palavra. O Espírito Santo nos dá compreensão da palavra. Eu leio a palavra e não fico só com ela intelectualmente. Eu consigo, pela graça de Deus, o Espírito Santo vai tornando isso vivo em mim. Então são algumas evidências bíblicas. Compreensão, desejo, santificação, obediência, segurança, confiança somente em Deus, não no que a gente faz. E uma outra característica do Espírito Santo agora começa no verso 14, o qual é o penhor. Ele diz assim, nós que fomos selados pelo Espírito Santo da promessa, e esse Espírito é o penhor da nossa herança, até o resgate da propriedade em louvor da sua glória. Penhor fala de garantia. Penhor fala que Deus já deu essa garantia para nós, não porque Ele precisava, mas porque nós precisamos. Quando você vai dar em penhor alguma coisa, você dá alguma coisa na certeza de que depois você vai resgatar aquilo, você tem que pagar. Então, eu tô te dando uma coisa em penhor, e eu vou pegar uma outra coisa, depois eu vou pagar essa dívida para resgatar isso. Só que nesse caso, o penhor ele faz parte da própria natureza da salvação. É o primeiro adiantamento, vamos dizer assim. O próprio Espírito é o penhor em nós. Então, nós temos o selo, quando nós cremos, e nós temos a garantia de que Cristo vai cumprir plenamente a salvação, de que Ele vai cumprir o plano da redenção final, porque Ele já nos deu o Seu Espírito Santo como penhor, como garantia do que Ele está fazendo, do que Ele vai fazer e do que Ele vai cumprir. Então, Paulo fala isso. Esse é o sentido de penhor que fala, nos deu o Seu Espírito como garantia de que Ele vai voltar para cumprir o que Ele prometeu. Deus é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele prometeu na palavra. Não tudo aquilo que prometeram para você, talvez. Porque muita gente promete coisa que não está na Bíblia. Ah, mas um pastor uma vez prometeu, então vai cobrar ele. Não foi Deus. O que Deus promete, Ele vai cumprir. Por isso que nós temos que estar firmados na palavra de Deus. É promessa de Deus? Está na Bíblia? Então Deus vai cumprir. Nós temos essa segurança e o penhor como que eu tenho certeza de que Deus vai voltar para nos resgatar definitivamente? Porque Ele deu o penhor, Ele deu esse adiantamento do que Ele já fez para nós, que serve disso daí.
Paulo fala isso em 1 Coríntios 1, 21, ele diz assim: mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus, que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nossos corações. 2 Coríntios 5, 5, Paulo diz: ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isso, outorgando-nos o penhor do Espírito. Então, o penhor fala de primeiro pagamento, de um depósito, do sinal de compra, de que Jesus vai fazer o que ele prometeu. Ele vai cumprir o plano da redenção até o fim. Ele vai nos buscar, nós estaremos eternamente com eles, porque ele nos garante isso, pela palavra dele. A presença do Espírito, esse teólogo Hodge, ele comentando a confissão de fé de Westminster, ele diz assim: a presença do Espírito Santo é a primeira prestação dos benefícios da redenção de Cristo, concedidos àqueles para quem foram adquiridos, e assim a garantia e penhor da consumação dessa redenção no devido tempo. Nós temos certeza de que o plano da redenção vai se concretizar, que Cristo vai nos levar definitivamente, porque ele já nos comprou. E ele já nos enviou o Espírito Santo como selo e como penhor dessa compra. Ele vai cumprir isso. Sobre penhor, eu também ainda quero trazer mais um ensinamento de Calvino. Ele diz assim: a metáfora é tomada por empréstimo das transações que são então confirmadas pela entrega de uma garantia, para que nenhum espaço seja deixado para uma mudança de intenção. Ou seja, eu estou dando essa garantia para mostrar para você que eu vou fazer isso. Deus, então, para o nosso benefício, não que ele precisava provar isso, mas para a nossa própria segurança e benefício, ele falou: eu vou dar o meu Espírito Santo como parte desse pagamento, habitando em vocês, para vocês terem certeza de que eu vou resgatá-los no dia final. E ele diz: daí, ao recebermos o Espírito de Deus, Calvino comenta, temos as promessas deles confirmadas em nós, e não somos assaltados pelo receio de que Deus vai se retratar uma vez. Será que Deus vai mudar de ideia? Será que Deus já não vai me salvar? Não, ele já deu esse adiantamento para nos dar garantia, para a nossa segurança. E ele diz: não que as promessas de Deus sejam por natureza débeis, mas porque nunca descansamos nelas confiadamente, enquanto as mesmas não recebem o endosso do testemunho do Espírito Santo. Então é para a nossa segurança que Deus faz isso, para comprovar que nós estamos... E penhor e selo tem uma implicação escatológica, futura, por quê? Porque diz que nós estaremos no final, que no juízo final, aqueles que estão selados e que têm o Espírito Santo como penhor estarão para sempre com ele. E depois Calvino traz outros ensinamentos, que eu não vou ler, sobre questão do dia da completa redenção. Mas Paulo aqui fala, no verso 14, ele fala qual é o penhor da nossa herança. Até o resgate da propriedade em louvor do seu nome, da sua glória. Nós, a igreja, somos a propriedade de Deus, o alvo de Deus na eternidade, com o plano da redenção. Isso começou na cruz. Vai haver o resgate completo do povo de Deus. Isso vai ser dado na cruz. Cristo começou a resgatar na cruz quando ele nos livrou da condenação da culpa do pecado, está nos livrando do poder do pecado e vai concretizar isso na glorificação. Ele vai vir terminar a obra que objetivamente já foi feita. Não depende de, será que vai fazer? Será que ele vai conseguir fazer? Em Cristo já foi feito. Nós estamos desfrutando disso dentro da nossa linha do tempo, mas isso já foi feito e está garantido. O Espírito Santo é quem garante isso para nós. Essa é a nossa segurança. Meus irmãos, o que nós podemos aplicar algumas coisas para nós? Primeira coisa, você tem certeza de que você foi salvo, de que você tem o Espírito Santo de Deus? Como que você pode ter certeza de que você foi selado pelo Espírito, de que você no dia final, você tem o penhor do Espírito Santo como sendo propriedade de Deus e Deus vai resgatar você definitivamente? Porque o penhor é até o resgate da salvação, até Cristo voltar. Quais são as evidências na sua vida e na minha vida de que você está sendo guiado pelo Espírito de Deus? Não se contente em só pertencer a uma igreja local. Não se contente em só vir aos cultos aos domingos. Como está o seu coração, o seu amor pela palavra, o seu compromisso com Cristo, a sua vida de santidade? A santidade na sua vida, o fruto do Espírito tem aparecido na sua vida? Amor, alegria, longanimidade, paz. Você tem sido cada dia mais transformado, você tem cada dia mais amado a palavra de Deus.
Cristo tem cada vez mais crescido no seu coração, ou você passa a semana inteira como ímpio, esquece de Deus. Não ora, não busca Deus em oração, não lê a palavra, não fala do Evangelho, na sua casa não se fala o Evangelho, não se menciona a Bíblia, tudo que você faz não está ligado à palavra de Deus, não está na dependência de Deus. Isso é um serviço que você guarda para domingo. Isso não é uma evidência bíblica, pois todos aqueles que são guiados pelo Espírito, e guiados fala de uma vida em tudo que nós fizermos, quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória de Deus. Como está a sua vida? Ah, mas eu tenho luta. Bem-vindo ao time, todos nós temos lutas. Ninguém está falando de luta ou de possíveis derrotas. Nós estamos falando de no seu coração e no meu. Primeiro, um desejo por Cristo, uma convicção, um amor pela palavra, uma busca de Deus em oração, um amor pela igreja local, uma busca pela santidade. Você tem segurança hoje de que se Deus te chamasse hoje, você estaria com Ele? Não deixe para amanhã. A Bíblia diz em Hebreus: se hoje ouvirdes a voz de Deus, não endureçais o vosso coração. O diabo, meus irmãos, como nosso e primeiro inimigo, ele sabe que para um cristão não tem como tirar a salvação. Ele sabe que não tem como falar que Deus não existe. O diabo não nega Deus. Você pode ver até no Éden, quando ele chega para Eva, ele não fala assim: para, você está ouvindo vozes. Ele fala: não foi isso que Deus disse. Nem o diabo. Claro que ele não crê para a salvação, mas ele não fala assim: para, Eva, você está ouvindo vozes, Deus não existe. Ele fala: ele existe, mas não foi isso que ele falou. Então, uma das acusações que nós temos é de deixar para amanhã. Procrastinar. Procrastinação. Deixa eu pensar nisso amanhã. Deixa para depois. Deixa eu tentar ter certeza. Mas isso é questão de vida eterna. Eu estava lembrando, quando o pastor Marco pregava de manhã sobre isso, eu lembrei de uma frase de o irmão, acho que do século III, Basílio, ele fala assim: o diabo não tem como tornar o inferno atraente. Então ele torna atraente o caminho que leva até lá. E é isso que tem enganado muitas pessoas. Deixa para depois, isso aqui está tão bom, deixa eu pensar nisso depois. A palavra de Deus sempre é para hoje, é sempre para agora. Nunca é para depois, ela é sempre urgente. Isaías 55 fala, versos 6 a 8, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, ou seja, enquanto Ele se permite ser achado. É como se eu falasse isso aqui para vocês. Se você viesse aqui um dia, aqui na CCL, e você falasse assim: eu perdi alguma coisa aqui dentro, um anel de ouro, minha aliança, e eu preciso achar. E eu falasse assim: eu preciso achar agora. E eu falasse assim: você tem até 6 horas, depois eu vou fechar aqui. E você falou: mas eu preciso achar, então procura hoje. Ou então depois vai ser destruído esse local e vai ser levado o entulho e tua aliança vai embora. O que você vai fazer? Amanhã eu volto e tento procurar nos escombros. Você vai ficar procurando isso aqui até achar. Quando Jesus fala assim: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, é nesse sentido. Porque vai chegar um dia que não vai mais ser possível buscar a Deus. E ninguém sabe qual dia que vai ser. Acho que é Pascal que falava: a coisa mais certa do mundo é a morte. A coisa mais incerta é a hora da morte. Ninguém sabe. Por isso que nós não podemos deixar para amanhã o que Deus nos chama para fazer hoje. A maior tentação nossa não é nem rejeitar isso agora, é empurrar isso para amanhã. Talvez você não está rejeitando essa palavra agora, mas você está falando assim: deixa para depois. Deixa eu casar, deixa eu melhorar o emprego, deixa eu fazer isso, deixa eu passar no vestibular, deixa eu fazer isso, depois eu penso nisso. Meus irmãos, a palavra de Deus, isso aqui é questão de vida ou morte, eterna. Não é questão de lucro ou prejuízo, é vida ou morte, de condenação. Se você não crê, clame a Deus hoje. Fala: Senhor, eu quero ser selado pelo Espírito Santo, eu quero ser alcançado. E você que já foi, ore para que a sua vida cada dia mais esteja evidenciando em santidade, em segurança, em temor e reverência a Deus. Amém?